Olá! Hoje nós vamos resolver o exercício 3 da lista 5, os itens A e E. São dois itens que envolvem a função tangente. Então vamos ao enunciado do exercício. Calcule a derivada das funções abaixo usando as derivadas de seno, cosseno e as regras de derivação. Ou seja, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica para simplificar a tangente de x, deixá-la em função de seno e cosseno, e derivar a tangente a partir dessas duas funções. Então, aplicando a regra do quociente à função tangente, nós temos que a derivada com relação a x da tangente de x é igual à derivada da primeira função, que é a derivada do seno, é cosseno x, vezes a segunda função, menos a derivada da segunda função, que é menos seno x, vezes a primeira função, dividido pela segunda função ao quadrado. E isso é, então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Mas nós temos que cosseno quadrado de x mais seno quadrado de x também é uma identidade trigonométrica conhecida. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, a derivada com relação a x da tangente de x vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E essa também é uma identidade conhecida, que é a secante ao quadrado de x. Portanto, nós chegamos que a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x, lembrando que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais κ, com k pertencente aos naturais. Então, agora nós vamos utilizar esse resultado para derivar a segunda função, a função do item E. No item E nós temos uma função composta. Veja que nós temos a função seno aplicada ao x e depois a função tangente aplicada ao seno de x. Esse tipo de função nós já conhecemos, que é a função composta, e nós temos a regra da cadeia para derivar a função composta, que é dada da seguinte forma: se eu tenho uma função composta, f composta com g, a derivada dessa função vai ser a derivada da função externa aplicada na função interna vezes a derivada da função interna. Então, utilizando a mesma notação ao lado, nós temos f de g de x igual a tangente de g onde g é a função seno de x. Então, agora nós podemos derivar utilizando a regra da cadeia. Então, a derivada da tangente do seno de x vai ser a derivada da tangente
aplicada a g vezes a derivada de g. A derivada da tangente, nós acabamos de obter, que é secante ao quadrado aplicado em g vezes a derivada de g, que é a derivada do seno. Derivada do seno é cosseno. Portanto, a derivada da tangente do seno de x é igual a secante ao quadrado do seno de x vezes cosseno x